Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos no nosso 17º dia da nossa grande campanha de cura e libertação. E na ocasião, estamos já chegando na reta final da campanha, estamos falando sobre jejum. Ontem foi a parte 1, hoje será a parte 2. Vamos continuar falando sobre jejum, isso considerando que estamos em 21 dias de campanha de oração por cura e por libertação. Então é uma campanha de oração e de jejum. E muitos irmãos têm vários questionamentos sobre jejum e nós já começamos a falar sobre jejum. Ontem foi a parte 1, hoje é a parte 2. E eu quero falar um pouco mais sobre essa ferramenta poderosa para fazer com que o Senhor decrete vitória sobre nossa vida, para fazer com que o Senhor atenda para os nossos momentos de aflições, de arrependimento, de quebrantamento, de um outro nível de espiritualidade. O jejum fortalece a nossa espiritualidade. Nós vimos isso também na explanação de ontem. Se você não viu essa parte 1, procura aí nos nossos vídeos no YouTube, você vai encontrar falando sobre jejum, que é a parte 1. E hoje é a parte 2. E eu quero trazer aqui um versículo da palavra de Deus no livro do profeta Joel. Nós vamos falar sobre jejum, considerando o livro do profeta Joel. Isto porque o tempo de Joel é um tempo de pós-exílio, é um tempo de domínio imperialista persa, é um tempo de precariedade, é um tempo de crise, é um tempo de desespero, é um tempo de dificuldades, é um tempo de grande aflição. E o profeta Joel, que é considerado profeta pentecostal, porque trouxe aquela profecia do derramamento do Espírito, mas ele também é considerado esse profeta que traz a mensagem para o povo de Judá, chamando o povo para o arrependimento. A situação financeira, econômica, agrícola, espiritual de Judá já não é mais a mesma. Todas essas áreas da sociedade de Judá estão afetadas, estão em crise. Então o profeta conclama o povo ao arrependimento. E esse arrependimento teria que acontecer também com o jejum, ou através do jejum. Olha o que diz o texto em Joel, capítulo 1, versículo 14. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. O profeta está convidando o povo para uma santificação, para uma vida de devoção a Deus, se voltarem para o Senhor. E lembre-se que eu disse ontem, na parte 1, que o jejum não deve ser apenas abdicação, se abdicar do alimento, da água, do sexo também, mas isso deve acontecer com um propósito espiritual e deve estar inerente, associado, ligado à oração. Não existe o jejum sem a oração. Perceba que o profeta está conclamando o povo também a clamar. Não é só jejuar, mas é o clamar. Porque, como eu expliquei ontem, você deixa de se alimentar, você deixa de ingerir, de consumir bebida, de beber água, para se dedicar a um período de oração, um período de devoção, de leitura da palavra. Então, é esse momento que você vai deixar de se alimentar, de beber água, para estar em oração, para estar em devoção ao Senhor, cantar hinos, ler a palavra, e você faz tudo isso em jejum. É isso que o profeta Joel está conclamando o povo, chamando o povo para o jejum. No capítulo 2 e no versículo 12 ele diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. É a conversão sincera, é a conversão de coração. Existem pessoas que fazem um jejum
que é o jejum hipócrita. Você conhece o jejum hipócrita? Não conhece? Então eu te convido a abrir aqui em Mateus, capítulo 6. Jesus fala sobre o jejum do hipócrita. E esse jejum do hipócrita é aquele jejum do farisaísmo. Olha o que Jesus diz aqui em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número, deixe-me ver, eu estou com minha Bíblia aqui aberta, versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça, lave o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Esse jejum hipócrita Deus não recebe. É o jejum que quer transparecer para todo mundo que você está jejuando e que você é uma pessoa mais espiritual do que os demais. Sabe aquele crente que chega e diz: eu jejuei uma semana, eu jejuei 20 dias e eu sou o homem do jejum e eu converso com o arcanjo Gabriel, com o arcanjo Miguel. Sabe esse tipo de crente hipócrita? Deus não recebe esse jejum. Já recebeu o galardão. Quando outro crente que não está bem balizado na palavra olha para esse crente e diz: ixi, isso aí é crente, esse aí é do fogo, esse aí é do manto, esse aí é outro nível, isso aí tá cheio, sabe? Tá recebendo o seu galardão dos homens, tá recebendo a glória dos homens, já recebeu o seu galardão. Mas Jesus nos ensina que o jejum, ele deve ser do coração, ele parte de dentro do coração, porque você pode deixar de se alimentar, pode deixar de consumir água, você pode fazer esse jejum, mas se não tem a intenção no coração, se não tem o seu coração voltado para essa prática espiritual, esse jejum é vão. Esse jejum o Pai não recebe. Então o nosso jejum deve ser secreto, é só você e Deus. Não precisa estar se exibindo, não precisa estar postando, não precisa estar dizendo o que está fazendo. É claro que a igreja, por exemplo, quando faz um jejum, ela proclama, ela diz: olha, vamos fazer um jejum, e todos nós vamos fazer um jejum, pronto. A gente faz nossas campanhas, vamos fazer um jejum. Eu não quero saber quem está fazendo, quem não está fazendo, porque a gente apenas orienta que os irmãos façam o jejum, que os irmãos se dediquem nessa consagração, porque você fazendo isso de coração, com sinceridade, se convertendo a Deus através do jejum, do clamor, aí Deus muda o quadro da tua história. Eu sou um crente balizado na palavra, que acredito no poder da oração e no poder do jejum. Ah, meus irmãos, se nós pudéssemos compreender plenamente o poder que existe na oração e no jejum, quando fazemos isso de coração, quando fazemos isso com sinceridade, com um coração convertido verdadeiramente a Deus, Deus muda a sentença. Quando um povo está quebrantado, quando um povo está em oração, quando o povo está em jejum, Deus muda a sentença. Quer ver Deus mudar o quadro da tua vida? Se derrame diante de Deus em oração, se derrame diante de Deus através do jejum, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. O profeta Jonas chegou em Nínive para entregar uma mensagem de Deus, e a mensagem para os ninivitas era muito simples. A mensagem era muito básica: ainda há 40 dias Nínive será subvertida, Nínive será destruída. Jonas passou 3 dias caminhando em Nínive, pregando somente esta mensagem: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, e Nínive será destruída. O rei ouviu a mensagem, e quando o rei recebeu essa mensagem do profeta, ele fez um decreto. Ele proclamou um jejum. Ele se vestiu de panos de saco e pediu que
todos, do maior até o menor, também se vestissem de sacos e levantassem um clamor, e levantassem um jejum, desde os animais, dos bois, das ovelhas, todos não comessem nada, não bebessem água, mas que se proclamassem um grande clamor a Deus. E talvez, quem sabe, Deus não se voltará e se arrependerá e tirará de nós essa sentença de morte. Esse era o pensamento do rei. E eles fizeram um jejum de todo o coração. Eles proclamaram jejum. E nesse clamor, diz a Bíblia que Deus viu as obras deles, como eles se converteram do mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Ou seja, Deus mudou a sentença de destruição, a sentença de ira, a sentença de juízo foi mudada, porque eles se converteram de coração, eles oraram e eles jejuaram. Quer ver o milagre acontecer na tua vida? Proclama um jejum pelos teus filhos, proclama um jejum pelo teu marido, proclama um jejum e Deus vai fazer coisa grande. Eu quero te convidar a orar comigo nesse instante. Vamos clamar pela tua cura e pela tua libertação, amém? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, este é o nosso momento de oração e de clamor, Senhor, nesta noite. Estamos no nosso 17º dia, Senhor, da nossa grande campanha de cura e libertação. Então eu te peço, Senhor, cura esta minha irmã, cura este meu irmão, entra com libertação em sua família, liberta os seus, liberta esse homem do álcool, liberta, Senhor, da depressão, liberta da opressão de Satanás, Senhor. Chega com libertação, chega com cura, Senhor. É o que eu te peço nessa noite. Muda a sentença de morte, muda a sentença de destruição, muda a sentença de ira e faz coisas grandes, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, meu irmão, que maravilhoso é estarmos na presença de Deus. Estamos nessa série, neste momento, falando sobre jejum e ainda teremos outra parte. Amanhã iremos continuar falando sobre jejum, vamos trazer outros textos bíblicos e eu espero que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Eu só te peço uma coisa, se você foi abençoado por Deus com esta mensagem, então compartilha ela no grupo de WhatsApp, compartilha para os seus amigos e seja ainda mais abençoado por Deus, amém?